Olá, madame, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Empreendedora. E nessa tarde de hoje eu convidei também mais uma mulher que vai contar um pouco aí da história dela, do começo dela também. E também dar várias dicas pra gente aqui de nutrição, tá? De alimentação. Então o bate-papo vai ser muito legal. E a nossa convidada de hoje é a Fabrícia. Meu amor, seja Olá, muito bem-vinda Thalia. ao nosso episódio de hoje, viu? É uma honra te ter Obrigada. aqui. Prazer. E Fabrício, já vou começar ali te perguntando, até mesmo para as pessoas, né, que depois vão estar assistindo a gente, para ela entender um Uhum. pouco ali sobre o teu começo. Você poderia contar um pouco para a gente sobre o seu começo? Sim, vamos lá. Sou Fabrícia Maria, sou nutricionista, especializada atualmente na área de nutrição esportiva, né? Atuo na área já há 3 anos. Então, tudo começou antes, né, quando eu era maquiadora. Fazia maquiagem de debutantes, aniversariantes, formandas. E aí começou esse meu cuidado com as pessoas, eu me sentia muito bem, né? Era algo que me deixava muito à vontade. E aí eu comecei a ver do lado das profissões qual seria ali a faculdade que eu poderia cursar, Sim. que eu pudesse continuar cuidando, né? Exercendo esse cuidado de maneira mais profunda. E aí ali tu acabou te encontrando na área da nutrição, né? Foi, exatamente. Certo. Agora eu te pergunto, o que de fato ele fez você ir para a área da nutrição? Certo, como eu tinha falado antes, eu queria Sim. algo mais profundo, né? Então, a maquiagem, a gente conseguia ali cuidar do Sim. superficial, né? Deixar a mulher mais bonita ali no superficial. E aí teve uma situação muito legal que aconteceu, que foi algo também que explodiu minha cabecinha ali no momento, né? Eu tava maquiando uma mulher, ela era mais senhora, e aí depois que a gente terminou a maquiagem, ela falou: Nossa, eu gostei muito da maquiagem, mas poxa, ia ficar mais bonita se fosse mais magrinha, se o vestido não ficasse apertando tanto, se meu bracinho não fosse tão Sim. gordinho. E aí me deu um estalar na cabeça, né? Eu falei assim, cara, verdade. Como o corpo ele pode afetar a autoestima de uma mulher, né? E isso positivamente, Sim. também trazendo para esse lado. E aí foi onde eu comecei a me interessar pela área da nutrição. Então a curiosidade também me levou muito para esse lado, né? E aí eu admirava muito os nutricionistas, porque eu achava assim, cara, como é que uma pessoa consegue fazer uma outra pessoa perder ali 50 quilos só com alimentação? Eu É ficava isso besta, eu mesmo. ficava assim, curiosa. Gente, eu quero entender quais são os alimentos, como é Sim. que essa pessoa consegue descobrir quanto de caloria ela precisa comer. Então, essa minha curiosidade que me instigou muito a ir nesse caminho, Aí nesse participar de caminho, cursos, né? palestras e ir atrás. E aí foi então que eu ingressei na faculdade de nutrição também. Certo. E aí você tocou num ponto muito importante, né, da gente conversar aqui e tocar nesse assunto. Até porque a gente sabe que o nosso organismo, né, o Hum, nosso corpo, ele precisa de uma adaptação ou reeducação, né? Porque exatamente. no início, com certeza, ele não é fácil, é todo um processo. Hum, E já que a gente está falando sobre processo, agora eu te pergunto assim, para ti, o início ali, quando uma paciente sua chega até você com, né, com um peso maior do que ela queria e ela quer perder, como é que funciona? Precisa de uma avaliação? Tu já chegou a passar por essa situação assim dela chegar e já querer ver o resultado imediatamente? Conta aí pra gente. sim, e olha que em consultório a gente já chega, o paciente chega com muitas expectativas Sim, e dores e aflições, né? E aquelas guerras particulares que ele sim, enfrenta. Então, no momento a gente tem que ter muita empatia e humanização, né, para conseguir ter uma boa escuta ali no sim. momento e saber lidar. Então, no momento a gente faz uma avaliação muito completa, né? A partir do momento que o paciente chega, a gente já começa ali a consulta, no ato de receber na porta, e aí começa a fazer toda uma anamnese, perguntas do cotidiano, o que come, o que não come, se tem alguma intolerância. E aí a gente começa a traçar. E aí eu digo muito que a gente não se resume só em peso, né? Nós somos Sim, mais que é isso, isso. né? Nós temos gostos, vontades, temos uma história também. Então aí eu recebo todas essas expectativas, coloco ali na Na mesa, mesa. tento deixar ali o mais visível possível para que o paciente ele consiga entender que a gente tem que trabalhar com metas. Sim. E aí a gente consegue estar estipulando, mas sempre com uma boa escuta, uma escuta ativa mesmo, de silenciar o técnico e deixar o paciente falar. Quanto mais ele fala, mais detalhe a gente vai tendo na consulta e até a prescrição ela fica mais assertiva. E aí, através do que eles falam, né, vocês conseguem ali ver do que de fato vocês É, podem ajudar ali, né? exatamente. Certo. E conta pra gente como foi ali o processo de aperfeiçoamento na tua área. Bom, então, a partir do momento que eu entrei no curso de nutrição, eu já tinha na minha cabecinha ali que eu precisava
começar a modificar meus hábitos alimentares. Então, imagina, eu ia ser uma nutricionista, eu tinha que ser uma referência de saúde, né? Com certeza. Nós profissionais da área, o que uma outra pessoa procura, a gente espera Sim. é que a gente seja esse espelho para eles. Então, a partir do segundo período ali da faculdade, eu já tinha me encontrado, eu já sabia que eu queria a nutrição esportiva. Então, meu foco todo foi nessa área, né? Desde estar entrando em congressos a respeito, de palestras a respeito. E aí, a partir do momento, eu também fui traçando minha carreira ali dentro. Então, o que mudou muito também foi de pegar tudo que eu ia aprendendo na faculdade e ir aplicando lá em casa, nas pessoas ao Das meu redor, pessoas, em né? mim também. Mudar também o meu físico, né? Que foi algo que foi de grande valia, é de grande construção, né? Para nossa profissão, querendo ou não. E aí, tudo que eu comecei a aprender aplicando em mim, as pessoas ao redor começaram a ver. Isso também traz uma segurança muito forte Sim, para o com próprio certeza. profissional, né? Eu acho que foi a chave ali, né? Eu acho que o principal eu acho que é em toda profissão que a gente atua, né? A gente, para as pessoas verem o nosso potencial, ver ali Sim. nosso trabalho, a gente tem que começar ali mostrando na gente mesmo, né? E Exatamente. contigo não foi diferente. Primeiro tu focou em ti, focou nas pessoas de perto, para que de fato ali as pessoas que chegassem conhecesse ali já o teu trabalho, ver a diferença. Olha, mas ela realmente, ela é uma nutricionista, mas realmente ela faz tudo certinho, né? Exatamente. O espelho, na questão do exemplo, ela traz muito Sim, uma segurança para o profissional. Então é diferente, né? Você sentar de frente para uma pessoa, sim, com né? E certeza. o paciente também ele procura muito a questão da identificação. Seja pelo corpo, ou pelo Sim, corpo que o profissional já teve, tem hoje, ou pelo estilo de vida, ou o jeito de falar, de né? Como ele falar, é isso aborda. mesmo. Então tem toda essa questão da identificação. É isso mesmo. E agora eu te pergunto, como é para ti lidar com a pressão que trabalha diretamente ali, querendo ou não, né, com a autoestima Aham. das mulheres? Pois é, e aí é justamente eu volto nesse ponto, com muito cuidado, com muita humanização. Então, o paciente, às vezes, ele chega com essa ânsia de perder ali 30 quilos logo, 20 quilos. Sim, E, às vezes, essa questão do peso está muito associada até no lado emocional dele. Então, às vezes, a mulher está ali no pós-parto, passou por uma situação delicada, o corpo dela mudou drasticamente, né? Então, a gente tenta acolher essa mulher, já começa a fazer uma lapidação ali de reeducação alimentar, como você tinha citado, sim, mudar ali já os pequenos hábitos. E isso por si só, Thalia, só de mudar os hábitos, a gente já consegue ter muitos muitos resultados, né? resultados. E aí inserir também a questão da prática de atividade física, sair um pouco do sedentarismo. Não precisa ser necessariamente a musculação, né? Pode ser uma que você se identifique, às vezes uma dança, uma corrida. Hoje em dia a gente vê um hype muito grande de corredores aí, Sim, né? Isso é bom cada vez também. mais tá aumentando, né? Exatamente, isso é bom. Teve uma época que foi do CrossFit, Sim, agora tem esse do corredores e a gente está aí abraçando, né? Seja lá qual for a prática de a atividade física, prática. mas incentivando. Que aí já ajuda também, né? Já ajuda os Demais, profissionais potencializa os dessa área aí, né? resultados também. E qual foi a sua maior dificuldade que você teve ao entrar na tua área? Bom, assim que eu entrei na minha área, eu me deparei com o medo, né? Do mercado de trabalho. E eu já sabia que eu queria seguir como empreendedora. Então tinha esse outro medo também associado. Já durante a faculdade mesmo, eu já vi alguns colegas que já estavam no final do curso se formando e tentando vaga de carreira, né, na área. Eu, gente, eu vou ser empresária. Além de ser nutricionista, eu ainda vou competir como empresária Sim, também. Então, no momento eu tive muito medo. Mas o que me deixou muito segura e convicta é porque eu tinha na minha cabeça que eu era única, no sentido de que ninguém tem a tua história. Ninguém sabe o que tu passou, ninguém isso sabe a mesmo. maneira que você cuida das Sim, outras pessoas. Então você tem um jeito único. E no início a gente não começa com 200 pacientes na fila, na porta ali do consultório, não é assim. Mas eu acredito que a constância ela vai trazendo isso, né? E quanto mais você tá ali no mercado, mais visto você é, mais visível as pessoas vão indo, vão tendo acesso a você. sim, exatamente. Até porque a gente sabe, né, que ali a gente ficar o tempo todo abordando sobre o nosso trabalho ou tendo, né, uma Uhum. cliente que for, mas até porque a gente sabe que no início é bem assim, não vai É ter, como você falou, né, não escasso. vai ser várias pessoas, mas assim, uma Uhum. que a gente consegue já, a gente já agradece a Deus e através dessa vai vindo outra, E né? isso é muito forte que você Sim, falou, porque hoje em dia a gente vê que às vezes, claro, a gente precisa vender nossa imagem sim, ali.
Mas o que traz muito mais pacientes é o que o paciente está falando lá, o exemplo dele, a mudança do corpo dele. Sim. E como ele consegue convencer outras pessoas de, poxa, vai lá na minha Nutri, ela é boa mesmo. É isso Então, mesmo. mas é isso, é o paciente mesmo que vai fazendo Vai ali a tua fazendo ali propaganda. tua, Isso é bom, tua divulgação. divulgação. É isso mesmo. E já que a gente está falando aqui sobre a questão do paciente, né? Falar um pouco do resultado dele, que envolve ali também o boca em boca. Que, querendo ou não, hoje em dia a gente sabe que o boca em boca ele ainda existe, né? Mesmo com as redes sociais aumentando aí a visibilidade cada vez mais. Mas agora eu te pergunto, para você, você acha que o Instagram ele é uma referência ali de trabalho realmente, ou para ti não, ainda não é? Ou tu prefere ainda mais um boca em boca, ou então os dois juntos? Gente, eu sou a favor dos dois juntos, não tem como. Não tem como ficar só por um lado. E hoje o Instagram é minha maior captação de clientes, né? De divulgação do meu próprio trabalho. Então, tem que ter os dois associados, ali, não tem como. É isso mesmo. Tem que andar lado a lado. Até porque, né, o Instagram é como se fosse ali a vitrine, né? Exatamente. Os teus pacientes vão entrar. Ai, gente, eu quero uma nutricionista. Aqui em São Luís, a questão da né? identificação Porque também. aí vai procurar por perfil até eu gostei desse aqui, gostei dos resultados, né? Exatamente assim. Então, e ainda tem a questão também da gente mostrar a realidade, né? Porque a gente sabe que só foto no feed atrai, pode até atrair, mas as pessoas realmente querem ver vídeo, querem te ver ali te falando nos stories, e que é um desafio, né? Eu acho que para todo mundo assim que começa no início, essa questão assim do Instagram, e até não no início, né? Porque eu creio assim, para mim, eu tenho até hoje dificuldade, já tô aí já há bastante tempo nas redes sociais, mas ainda você tem essa dificuldade assim de ficar aparecendo 24 horas ali falando. Sim. Então eu sou mais de postar os bastidores do que de fato ali falar, né, para atrair, mas é algo que ajuda muito, né, porque os pacientes eles acabam te vendo, você atendendo, né, então ela é de confiança realmente, ela existe, né, porque tem muitas empresas aí que não existem, a gente sabe disso, a gente tem que ter esse certo cuidado, né. Sim. E também essa questão da fala também é uma prática, né, então quanto mais você vai atendendo, mais você vai desenvolvendo também sua prática de conversa, e aí você consegue também atribuir isso nas mídias sociais, que querendo ou não, hoje é uma forte fonte de divulgação, né? É isso mesmo. No hoje, você ministra cursos para ajudar outras mulheres ou não? Ou pensa, é um projeto seu? Sim, futuramente, se Deus quiser, penso sim. Eu acho que também uma das habilidades que eu acho que eu vou conseguir tentar desenvolver um pouco mais nessas pessoas será essa da escutativa. Porque tá ali, aí quando a gente sai, principalmente da faculdade, a gente sai assim, com muita vontade de falar tudo que a gente aprendeu, ensinar técnica, falar do melhor whey, da melhor vitamina, hipercalórica, enfim. E às vezes o teu paciente, ele, tá bom, ele quer te ouvir, mas ele também quer ser escutado, né? Então, a partir do momento que a gente também consegue silenciar um pouco esse nosso lado técnico dentro do consultório, deixar o paciente falar, a gente consegue também aperfeiçoar mais o planejamento alimentar do que só ensinar uma dica ali fácil de receita e falar a consulta toda. Então, será uma das habilidades que eu acho que sim, durante o curso a gente vai ter uma cadeira específica para ali debater. Ela já tá jogando spoiler aqui pra gente. Vamos lá, empresário de São Luís. No hoje, assim, é claro que todo mundo sabe o que de fato ali uma nutricionista faz, né? E muitas das vezes não, né? As pessoas não sabem. Mas geralmente hoje em dia a gente sabe o básico dos básicos. Mas você poderia resumir pra gente um pouco o que de fato um nutricionista faz dentro de um escritório? Bom, um nutricionista bom, qualificado, ele vai te fazer desde emagrecer, né? Atingir princípios básicos desde emagrecer até ganho de massa muscular, mas principalmente prezando pela saúde, bem-estar e qualidade de vida. Então, não adianta a gente querer que o paciente emagreça 30 quilos de forma extremista, né? Porque, querendo ou não, como tem um boca a boca, da mesma forma que vão falar bem, vão falar mal. E aí a gente preza por esse lado do bem-estar, da qualidade de vida. E isso com o paciente trabalhando dentro do consultório ali. Então, nosso trabalho está bem focado nisso. E aí entra, né, estética, qualidade de vida desde sono, silenciar patologias, ver. Com a alimentação a gente consegue dar gatilhos para o teu corpo desenvolver patologias que você já tem ali predisposição no teu corpo, como também silenciar. Isso é muito curioso, né? E aí a gente consegue estar tendo todo esse trabalho dentro do consultório. Maravilha. Muito bom. O paciente já sai de lá, então... pensando que queria só emagrecer 20 quilos, né? na hora ele consegue ter uma aula ali de tudo que ele precisa mesmo para sobreviver do básico. Se a gente for pegar também hoje em dia referências de dietas
nós temos extremistas na internet associadas a medicações, por exemplo, o paciente ele chega num quadro de desnutrição, obeso e desnutrido. Sim. E olha só que curioso, porque ali ele está reduzindo mesmo a quantidade de calorias, porém não está ali batendo a quantidade de vitamina C, vitamina D, B12, que são nutrientes essenciais para a gente viver. Então, ele chega obeso no quadro de desnutrição. E aí no consultório a gente consegue reverter isso com muito cuidado, muita conversa, explicando para ele que arroz não vai engordar ele. Calma, que não é bem assim, o povo também não é vilão. Mas isso tudo com um trabalho de educação mesmo dentro do consultório. E até porque, né, algumas coisas a gente acha que é verdade, né, mas acaba ali sendo um mito, né? Então ali dentro vocês conseguem tirar a dúvida, né, dos pacientes de vocês. Exatamente. Agora conta aqui pra gente um pouco sobre a questão, pra ti, assim, do teu maior investimento que você teve que fazer para dar o primeiro passo para começar. Bom, eu digo que não foi nem no meu consultório em si, porque eu montei ele do zero, a partir do momento que eu saí do curso e me formei. Mas o investimento maior que eu fiz e faço até hoje é em cursos. Investimentos em congressos, em palestras, para ir atrás de informação. Porque o mundo da nutrição esportiva, e assim como de outras áreas da saúde, tem muito avanço de tecnologia. Então, imagina, todo dia sai um medicamento novo, todo dia sai um suplemento que está sendo estudado para tal tratamento. Então, é muita informação. E à medida que vai chegando esses novos artigos, a gente tem que ir se atualizando, se informando, até para chegar o momento que o paciente chega com essas dúvidas, os mitos, né? A gente esteja ali qualificado para conseguir desmentir e também refinar um pouco mais o planejamento alimentar, você ter mais segurança no que você está indicando. Então, sem dúvidas, é nessa parte do conhecimento, é onde eu invisto mais. Sim. E o mais interessante e legal também, né? É que quase todas que passam por aqui, elas falam muito sobre a questão do conhecimento. E isso é importante, né? Porque é algo que é da gente. O conhecimento a gente não vai estar estudando só para outras pessoas, né? Adquirindo para outras pessoas, mas sim principalmente para a gente. Então ele vai estar com a gente aqui, ele vai estar com a gente fora do estado, né? Ninguém tira de Ninguém tira, é isso mesmo. E aí você falou algo legal, que justamente é sobre isso. É você entender que hoje tá uma medicação, amanhã é outra, né? Então, imagine, em toda a área profissional é assim. Se você não estiver indo, avançando também, você acaba ficando para trás, infelizmente. Exatamente. Então a gente tem que estar aí nessa balança, né? Porque tem vezes que as pessoas acham que, eu já sou formada, eu já sei de tudo. E entra no comodismo, né? É de isso achar mesmo. que já sabe tudo, enquanto isso está chegando um turbilhão de novas coisas e o paciente ele gosta de profissional ali atualizado. Que imagina, tantas medicações chegando, eu quero saber a opinião do meu profissional, do meu nutricionista. Então você tem que estar preparado para isso mesmo, que nem você falou. É isso, porque imagine um paciente chegar lá, né, e perguntar do remédio, e aí o profissional e o remédio falar, tal. gente, não sei ainda vou estudar. Né? Então, realmente, a gente tem que ter esse cuidado, e até porque é vidas, né, ali, trabalhar com vidas, são algo cabeças, assim, né? São... Exatamente. É muito importante, e até porque qualquer coisa pode gerar um gatilho e frustrações também, né? E muitas vezes essas paciente. pessoas, elas já chegam com esses gatilhos, já chegam com alguns traumas de alimentos da infância, então a gente volta bem atrás. Então, por isso que eu falei, às vezes a gente tem que escutar mais o paciente, até para não entrar errado. Sim, com certeza. Fabrícia, no decorrer da tua jornada, assim, você já ouviu palavras, assim, que te deixaram para baixo sobre a questão, assim, do desânimo, né, sobre a tua área, ou não, ela não vai conseguir, não, é só fogo de palha, depois ela vai, né, querer ir para outra profissão. Você já escutou isso na tua jornada profissional ou não? Já escutei, olha só. A questão foi, e aí, nutrição dá dinheiro mesmo? Tu vai te formar, tu vai trabalhar na área? Sim. Essa vai te render dinheiro, passar a dieta dá dinheiro? E hoje em dia tá ali, a gente vê grandes referências da nutrição, muito bem, né, na vida, como empresários, a gente diz assim. Tem também na área, na parte do CLT, mas hoje em dia as grandes, maiores referências são empresários, caminharam sozinhos. Então, essa também foi uma frase que eu peguei pra mim, gente, eu vou fazer diferente, né, tô convicta do que eu quero, eu tô muito fortalecida no que eu vou fazer da minha vida, vou fazer isso dar certo, mas não para provar para fulano e nem ciclano, vou provar para mim mesma que dá certo. É isso mesmo. Porque eu acho que não tem coisa melhor, né? É a gente se olhar no espelho e falar, cara, eu consegui, independente do mundo ou fulano ou ciclano, né, não apostar na gente, mas eu acho que é muito necessário a gente apostar na gente mesmo, nos nossos sonhos, né? E correr atrás, que a gente sabe também que nada cai do céu, né? Se a gente
não estiver ali disposta, né, a lutar cada vez mais, abrir uma porta, porque Deus, ele sempre vai mandar uma porta ali. Mas aí Sim. cabe a gente, né, se de fato a gente vai querer, Tá preparado, né? Pra né, essa porta ou abrir. não. Isso mesmo. Exatamente. Agora, antes da gente terminar, eu queria fazer um bate e volta contigo rapidinho. Bora. Deixa eu procurar bem aqui. Vamos lá. Uma cor. Azul. Um número que você acha que te dá sorte. 7. Deus. Tudo. O que é que a nutrição hoje em dia é na tua vida? A nutrição, pra mim, é motivação para viver. Hoje em dia, minha vida toda gira em torno da nutrição. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou hoje, tudo que eu fiz até agora Sim. foi fruto da nutrição. Então, é tudo pra mim. A sua família é? Minha base. O Instagram hoje pra você, o que significa? Ferramenta de fazer dinheiro. Gostei da Tá resposta. vendo? Um medo. Medo. Ai, tenho medo de altura. Conta, vale? Vale. Uma palavra que te define. Forte. Certo. Agora, pra gente concluir, eu queria muito assim que tu desse um conselho pra quem vai estar ouvindo a gente, né, mulheres, homens, sobre a questão dos sonhos, né, para ir atrás de sonhos, realizações. Fabrícia, eu tenho um sonho de ser nutricionista, mas eu não tenho dinheiro ainda. Por onde eu devo começar exatamente, assim, o primeiro passo? O que que você falaria para essa pessoa não agora? Eu falaria o que eu queria também ouvir pra mim lá no início. Estude muito, estude bastante. Esteja convicto da área que você quer, abrace essa área, mas vá atrás de informação, de conteúdo. E quando você se formar, continue estudando, mas também durante todo o processo, que você também aplique tudo que você aprendeu, está aprendendo em você. Como eu falei anteriormente, o paciente ele busca identificação de profissional. Então, ele vai buscar também essa pessoa da qual ele quer o físico ou como a abordagem nutricional que ele tem ali diferenciada no consultório. E seja o seu próprio caso de sucesso, né? A segurança, ela traz o exemplo e o exemplo arrasta multidões, mais do que só as palavras. É isso mesmo. E até porque a gente acaba ali sendo uma referência, né? Querendo ou não. E, carregar também esse peso de referência. É isso. Ou de bons motivos, né? Ou de ruins, que seja ali de bons acaba... também. E que seja sempre os bons, viu, gente? Exatamente, mas é uma área muito vasta Sim. também. Então você consegue, eu tô falando da nutrição esportiva porque é a minha área, né? Sim. Mas nós temos tantas outras dentro da nutrição e vejam só, é uma área que cresce muito. A gente está observando isso com os avanços, inaugurações de novas academias diariamente Sim, aqui no com nosso certeza. estado. Então imagina, é uma área que tem espaço para todo mundo, né? Você não vai ficar sem cliente, tem espaço para todo mundo. Mas saiba se posicionar no Sim. mercado. Eu acho que esse é o diferencial, né? Acho que ali faz a diferença, É o com diferencial. certeza. Fabrícia, eu quero te agradecer, viu? Nosso bate-papo vai ter que terminar agora, mas assim, foi uma honra te ter aqui com a gente. Conhecer um pouco da tua história, da tua trajetória. Puxa, bacana. Né? E desde o ano passado que a gente não tem nutricionistas por aqui, mas é muito legal, sabe, a gente ouvir. Até porque as pessoas que vão ouvir a gente geralmente não vão no nutricionistas, né? E aí a gente começa aqui a conversar e desperta uma curiosidade, né? E ali a pessoa já começa aí, querer se cuidar, né? Ver o que de fato ele realmente pode mudar, o que não pode. Uma boa alimentação também, que é importante, né? E até mesmo também para levar para os filhos sobre isso, sobre alimentação. Então, muito obrigada, viu? De verdade, por ter topado, estar participando. E nos ensinando também, porque eu também aqui aprendi muito hoje aqui com você, bacana. tá bom? Bacana, obrigada, gente. Espero muito que obrigada. vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, foi muito especial. E claro, né, aproveitem para se inscrever no seu canal, já tô fazendo merchan. É isso. Mulheres, vamos terminando mais um episódio do nosso podcast Empreendedoras. Fiquem com a gente até o próximo episódio também, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.